Saudações, irmãos. Para os que não me conhecem, eu sou o Marco Marcial. Estava aqui tentando arrumar esse negócio e já estou morrendo de sono. Mas o que acontece é o seguinte: eu comecei meus estudos nessa área de criador e criatura em meados dos anos 80, na teoria, né? Aí eu queria passar para vocês as minhas experiências e os conhecimentos adquiridos de lá para cá. Então vamos começar com esse vídeo. Eu passei por certo momento tumultuado quando eu me dirigi a um garimpo, final de 84, não, início de 84, de 84 a 85. E era a época que o destaque no mundo era o início da AIDS, a descoberta, né? O início da descoberta do, do HIV. Eu não sei o que pode acontecer com essa censura, né? Essa censura em que os caras querem demonstrar uma preocupação imensa conosco, sendo que na realidade é outra coisa. E chega quem pode. Quem procura conhecimento tem uma visão maior dos acontecimentos. Então, naquela época, ou numa idade de início de uma vida, digamos, de uma vida sexual, ficou complicado para mim. Porque não era minha intenção casar, minha intenção era divertir, era balada, que na época talvez o nome seria outro, não sei se seria frevo ou night. Essa era a minha intenção naquela época. E para isso eu precisava ganhar um trocado, que até aquele momento eu tinha tido dificuldades em ganhar dinheiro para diversão ou outra coisa que poderia propiciar esta minha intenção, né, de divertir. Aí chegando em início de 85, eu cheguei em Brasília e fui investigar. Eu pensei, poxa, se tudo vai acabar daqui para o ano 2000, que tinha aquela crença que eu cresci sobre essa influência da crença do mundo acabar. E para quem viveu aquela época de regime militar, de Guerra Fria, de Vietnã, Vietcong, Rússia, pode parecer um pouco fora da ordem, da lógica, mas em outros vídeos fará sentido o que eu estou dizendo. Eu estou voltando à minha infância, assim que começou a televisão aqui em Brasília. Era uma coisa rara. A nossa primeira TV foi logo após aquela que seria a primeira transmissão ao vivo, depois ou antes da Copa de 70, aquela transmissão dos astronautas, aquela história de Apolo. Acho que foi a primeira transmissão ao vivo, foi aquela, um pouquinho antes da Copa de 70. Aí logo após meia de 70, e vem essa história que eu tô relembrando aqui de Vietcong, as primeiras filmagens do ditador russo lá, era o Brezhnev, acho que era o Leonid Brezhnev. O cara era demonstrado como um verdadeiro demônio para a gente, assim como os Vietcongs e outras coisas que os americanos queriam demonizar.
E lembrando disso, a década de 70 também tinha um faroeste que os demônios eram os índios eram os vilões, deveriam ser mortos. Até a década de 70 pelos filmes americanos, os índios deveriam ser mortos, os heróis eram os pessoal lá dos fortes, lá, os Yankees. Então, voltando a meados dos 80, eu imaginei que se houvesse um Deus, que fosse o de Cristo, eu não sei qual poderia ser, ele não destruiria a raça humana sem dar alguma dica, sem deixar alguma saída, sem nos auxiliar de alguma forma. Não seria justo, assim eu pensei. Naquela fase que seria meus 20 e poucos anos. Então, chegando em Brasília, eu comecei a investigar. Falei com meu irmão mais velho, que estava preocupado, que precisava saber algo sobre o Apocalipse. Ele me indicou, eu acho que foi aquele Apocalipse já, da Ellen White. Ellen White, a do sétimo dia lá, a profeta do pessoal lá. Aí eu comecei a estudar e foi um pouco complicado. Eu achei melhor ler o Apocalipse original da Bíblia, né? Que eu considerava sendo original, pode ser que seja. Aí me confundi mais ainda. Aí me senti obrigado a ler a Bíblia toda para poder entender o Apocalipse, poder entender aquela situação que vivíamos nos meados dos 80, que pela fofoca até o sentar num assento de ônibus pegaria tal do HIV e consequentemente morreria. Todos que pegavam morriam. Isso era a fofoca que rolava. Do que eu me lembro, né? Mas eu creio que eu me lembro exatamente como foi, como era. Aí li a Bíblia toda e foi uma grande surpresa, porque eu ouvia falar de Jesus, o Cristo, e não sabia, não imaginava que Jesus foi Jesus e depois de um tempo descobriu que era o Cristo e ele foi Jesus e deveria ser o Messias. E depois de um tempo fiquei sabendo que ele abriria a mão de ser o Messias. E aconteceu essa confusão toda que hoje em dia é notório. Para quem quer enxergar, mas são poucos. A maioria está aprisionada a essa ilusão comandada pelos principados e potestades deste mundo, os arcontes, assim como falou Paulo, a nossa luta não é contra a carne, o sangue ou o ser humano nesse corpo. Nossa luta é contra os principados e as potestades deste mundo. E assim eu encerro este primeiro vídeo para não ficar muito cansativo e vou dar um jeito de dormir que meus olhos já não querem nem ficar abertos. É isso aí, pessoal. Quem puder, compartilhe, comente e barco para frente. Um abração e muito obrigado. Ademã.